quem pode e obedece quem tem. Tomai vosso assento. Obrigado pela forma receptiva mais uma vez. Meus irmãos, só o nosso pastor Patrício para fazer isso. Deus sabe de todas as coisas. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no seu capítulo número 8, aonde está inserido o tema deste conclave. O verso de número 23 do livro de Esdras diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Digo amém. Amém. Meus irmãos, a única ferramenta na face da terra que pode mover-se o braço daquele que sustenta o mundo é a oração da igreja. É a única alavanca que tem o poder de levantar os braços de Deus e trazer a direção aonde se encontra um povo que fala com Ele cotidianamente falando. Esdras, este homem escolhido por Deus no meio de um cativeiro. Presbítero Vanderlei, ele disse: se você estiver na montanha, no vale, no deserto, não desista, porque você vai conseguir. Esdras, aos olhos dos seus contemporâneos, ele não teria êxito em viver em um exilado, preso pela força que dominava na época sobre o povo de Deus. E a Bíblia nos conta que Deus levanta este homem para voltar para a sua pátria, para o seu habitat, e fazer ali em Israel novamente a restauração da liturgia, a restauração do culto ao Senhor. Nesta noite não quero pregar aqui uma mensagem textual, mas vou pregar uma mensagem temática que fala sobre o poder da oração. E quando a Bíblia nos fala que este homem, com vontade de realizar os seus projetos, este homem com vontade de vencer na vida por aquilo que Deus tinha colocado em seu coração, ele expressa no verso de número 22, que é o contexto anterior, ele diz que teve vergonha de pedir ao rei exército, isto é, eu tive vergonha de pedir a força humana. Aleluia. Ele também disse que teve vergonha de pedir ao rei cavalos para defender do inimigo. Por que ele teve vergonha? Porque quem tem Deus na vida não confia em rei, não confia em cavalo, não confia na força humana, mas confia no Deus de Israel. Aleluia. Tive vergonha de pedir ao rei. Poderia Esdras dizer aqui, pastor Patrício, eu tive vergonha de pedir ao vereador da cidade. Quantos pastores estão realizando obras, estão fazendo templos, estão construindo igreja, e toda semana está na porta do prefeito: eu quero um caminhão de areia, eu quero um caminhão de cimento, eu quero, mas este povo aqui também tem vergonha de pedir ao prefeito, mas tem pedido a Deus, e Ele tem realizado proeza em nosso meio. Esta expressão de Esdras é a confiabilidade em Deus. Esdras
aos seus contemporâneos. No final do verso 22, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Meus queridos, ainda que você se sinta desabrigado pelo melhor amigo, desabrigado pela família, eu tenho uma boa notícia do céu para você aqui esta noite. Mesmo que você esteja no relento para a sociedade, mas se você confiar em Deus, você está debaixo da potente mão dele, ele fazendo abrigo para a tua alma e para a tua família. Ezra, ele diz que a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Ele estava já advertendo o seu povo a não deixar a Deus. Ele estava advertendo o seu povo. Ele estava apontando para o seu povo que viria momentos difíceis para eles enfrentar, mas não era para eles desistir, porque Deus iria fazer alguma coisa de novo para o povo de Israel. Aleluia. Quando eu olho para esta passagem, eu lembro-me do apóstolo Pedro, o homem que aprendeu a confiar em Deus. Esses dias eu estava falando com a igreja sobre o capítulo número 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro, ele deixou uma grande lição, um legado para nós de fé. Os irmãos lembram quando ele e João estavam indo para o templo da Porta Formosa? A Bíblia diz que eles estavam indo aproximadamente às 3 horas da tarde. Já dá a entender que era um homem, quem sabe desempregado, orar 3 horas da tarde. Quem sabe era um homem que não tinha recursos financeiros, porque talvez que se houvesse recurso, ele estaria com sua loja ou com seu comércio, mas ele estava indo orar, e a Bíblia é bem categórica em dizer que ele não tinha dinheiro, porque estava ali necessitado pedindo a esmola. E ele olhou para aquele paralítico e disse: olha, nós não temos prata e nem ouro. Falou até para João, por João, nem eu nem ele somos vazios do bolso, não temos dinheiro. Não sei, João, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Pedro estava debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que este homem que pediu para o paralítico levantar agora é preso. Este homem é preso, e a Bíblia diz que um dia antes o seu companheiro Tiago, o pastor de Jerusalém, que Pedro neste momento já não era pastor de Jerusalém, era Tiago, pastor de Jerusalém. Ele fora preso e já logo arrancaram a cabeça de Tiago. E agora está João, Pedro, esperando a sua oportunidade de ser decapitado, de perder a cabeça. E a Bíblia diz que a igreja estava na casa da irmã Maria orando. Mas tem um grande segredo aqui, pastor. As irmãs e os irmãos que foram para a casa da irmã Maria estavam orando, mas estavam duvidando. Mas irmão Pedro orava sem duvidar. Se os irmãos olharem o capítulo 12, os versículos posterior ao primeiro, os irmãos vão entender que Pedro, a Bíblia diz que Pedro dormia entre 2 soldados. Com licença aqui. Quando você está com problema, você não consegue dormir tranquilo. Uma pessoa, então, Luiz Mário, que esperava a morte no outro dia, tinha condições de dormir uma noite anterior. Mas a Bíblia diz, com licença aqui, pastor Patrício, igreja, obreiros, Pedro tinha tirado a capa principal, de tão folgado que ele estava, de tão confiante que ele estava em Deus, jogou a capa no chão e disse aos soldados: eu vou dormir aqui. Quem sabe o soldado perguntava: como
E o forro da igreja, acordei 2 horas da manhã chorando. E eu sonhei que tinham roubado. Aí acordei, irmão. Quem disse que eu conseguia dormir mais? Aí contei para ela, ela riu. Aí eu disse que no sonho, eu liguei para o pastor Raimundo e ele disse assim: fique tranquilo que eu vou te dar um salãozinho para você não ficar triste. E eu não consegui dormir mais. Agora Pedro estava confiante em Deus, que ele deitou acorrentado e dormiu à vontade. Dormiu. Se você olhar na Bíblia, ele dormiu à vontade. De repente, chega um anjo. Pedro, cinge os teus lombos. Ele estava com aquela roupa inferior e não podia sair para a rua naquele dia. Cinge os teus lombos, pega a tua percata. Irmãos, quem está com problema vai ter tempo de arrancar a percata. Quem tem problema vai ter condições de pensar em arrancar a roupa para dormir. Mas o anjo chega para ele: aperta o teu lombo e vem. E a Bíblia diz que Pedro cuidava. Esse cuidar do grego significa pensar. Pedro pensava que estava sonhando. Eu abro um parênteses aqui para entregar uma mensagem profética para aqueles que têm fé. O que Deus vai fazer na sua vida, você vai pensar que é sonho, mas não é sonho não. É realizações de sonho. E Pedro cuidado, está sonhando, pegou a capa e saiu. No primeiro portão aberto ele passou. Ele estou sonhando. E no segundo portão ele passou, pensou que sonhava, mas passou. No terceiro portão ele também passou. No quarto ele diz assim: agora eu quero ver se é sonho. Sabe por quê, irmãos? Existia 4 soldados para cuidar dele lá, mas o portão principal da cidade, a chave ficava com o chefe dos carcereiros em casa. Chefe de guarda não passa a noite vigiando, ele dorme. Então a chave principal do portão que dava para a rua da cidade estava na cintura do guarda-chefe, irmão Jonas. E Pedro diz assim: ó, o primeiro abriu, o segundo abriu, o terceiro abriu, agora eu quero ver o quarto, que a chave fica com o carcereiro, não, com o chefe dos carcereiros. A chave está com ele, eu quero ver como que eu vou sair daqui agora. Até agora é sonho. Pedro foi a primeira personagem na terra que viu um portão automático funcionar. Se tu tem portão automático na tua casa, foi Jeová que projetou primeiro. A Bíblia diz que ele chegou diante do portão principal. A Bíblia diz assim que o portão abriu automaticamente. Escute só, irmãos, porque eu falei que a igreja que orava não estava com tanta fé assim, não. Quando o portão abre, eu acredito que Pedro glorifica a Deus. Chega no portão, na porta da casa da irmã Maria. Aí levanta um adolescente para atender a porta e diz: irmã, ó, o irmão Pedro está aí. Eu espero que não foi a dirigente de oração. Porque, para mim, pastor, ela nem levantou, viu? Ela de joelho diz assim: filha, volta a orar, filha. Deve que tu tá vendo visão, viu? Volta a orar, porque Pedro está lá para